Então você está me falando que no teu laboratório você está vendo também fake power em inversores. Explica um pouquinho melhor esse... Tem muitos inversores que, infelizmente, são fake power, não entregam a potência que eles estão declarando. Alguns deles até a 25 graus. Imagina em climas mais quentes, onde o inversor é um equipamento que ele, com temperaturas mais altas, em geral, ele tem um controle para regular a potência, para diminuir a potência, para garantir que ele não vai queimar, não vai danificar. Então ele reduz potência. Então aí, quando leva a temperatura, às vezes as diferenças são gritantes. E esses resultados preliminares mostraram que nos inversores string que nós testamos uns 5, 6 modelos em que nós testamos criteriosamente iguais, né? 5 modelos iguais. Nós vimos que 2 modelos entregaram a potência como previsto e 3 não. Eita. E são dos mais vendidos, alguns deles são mais vendidos no mercado. E alguns teve diferença aí de mais de 10%. Né? Tá dando uma regra, deve ter um cálculo, a gente fez uma regra, um cálculo bem trivial, em torno de uns R$300 de diferença no ano de energia em 5 kW. O nosso laboratório ele foi criado em 2014, nós começamos a nos prepararmos para realizar ensaio de inversores. Nós éramos de um grupo consolidado de pesquisa na área de eletrônica de potência, que são a tecnologia que envolve os inversores. E em 2017 nós fomos designados pelo Inmetro e em 2018 acreditados pelo Inmetro para realizar ensaios de inversores segundo as portarias de Inmetro. Desde então nós temos realizado um conjunto crescente de ensaios em inversores fotovoltaicos, de todos os tipos, controlador de carga também, off-grid, on-grid. Hoje nós já realizamos mais de 400 ensaios de certificação para atender a portaria do Inmetro e mais uns 250, 300 ensaios de desenvolvimento de produto ou avaliação de desempenho de produtos. Então nós temos um mercado de testes, tanto de equipamentos de fabricantes que queiram avaliar seu equipamento para fim de certificação, como também muitos testes que são contratados para fabricantes ou distribuidores ou clientes finais com volume grande, em especial geralmente distribuidores, que querem avaliar a qualidade dos produtos que estão adquirindo para ver se eles realmente entregam aquilo que estão prometendo, né? E essa é uma atuação crescente, cada vez nós estamos crescendo mais, embora nesse momento nós temos uma mudança de regulamentação, então nós temos um boom, digamos assim, de certificação, né? Mas nosso mercado é crescente também de testes de avaliação de desempenho para quem está querendo adquirir um produto ou distribuir um produto para verificar se realmente ele condiz com aquilo que ele faz. Então esse longo trabalho, esse crescente trabalho nos deu muita experiência. Nós temos vários clientes no Brasil que têm uma grande confiança na credibilidade do que a gente faz, a gente entrega o que é, não é o que o cliente quer. Né? É o que é, nós vendemos credibilidade e nós trabalhamos com resultados de credibilidade. Né? Laboratório independente, Laboratório né? independente. Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro, o pessoal acha que contratou, não. Tem gente que... Como assim não? Não. Não quiser, não quer assim, você vai procurar outro lugar. Esse é o método, esse é o equipamento, está calibrado. É isso aí, os resultados são esses. Então os clientes sérios, né? E, assim, muitos, né? Temos uma longa caminhada aí de vários clientes que têm trabalhado com a gente tem ajudado também a desenvolver produtos, assim, de ajudar a eles se adequarem às características da norma brasileira. A gente não quer simplesmente fazer um cara crachá, e sim também que os equipamentos se adequem. Às vezes é um problema de parametrização, de parâmetros que foi desenvolvido, por exemplo, muitos na China, né, que é a maior parte do mercado brasileiro. Os técnicos e os engenheiros de P&D lá não entenderam a norma, e nós ajudamos a melhorar e a aperfeiçoar e adequar o produto aos testes de conformidade. Então a gente tem trabalhado nisso, né, e tem feito esse trabalho em paralelo com ações também de ajudar no desenvolvimento de regras e normas do Brasil, regulamentos, tanto no Brasil quanto no exterior, para que a gente aperfeiçoe os equipamentos e traga mais características que atendam a necessidade do cliente. Então a gente, depois de tanto teste, com tanto tempo, a gente já aprendeu bastante coisa, entendeu algumas coisas de como se comporta, né? E a gente pode dizer algumas máximas e que pode ajudar
quem está assistindo a poder pedir um pouco mais de informação dos seus fornecedores para entregar informações reais e não as informações especialmente feitas para ter o melhor desempenho, né? Que é aquilo que condiz com a realidade mesmo. É que, em geral, aquilo que não foi testado por uma terceira parte, o departamento comercial dá um jeitinho de colocar numa condição que deixe o produto melhor do que ele realmente é. Ou seja, os valores são sempre na margem superior do que aquilo que a gente encontra. Tanto é assim que em grandes projetos, né, no mundo inteiro, né, tanto na automobilística, os grandes fabricantes de carros, tem teste do Inmetro para carro. Tem teste de normas de certificação no mundo inteiro para carros. Mas são grandes fabricantes mundiais. Porque mesmo ela, se deixar sem uma terceira parte avaliar, todo mundo vai dizer que é excelente. É que nem dar a prova para o aluno corrigir, né? Exatamente. Não tem como, né? Ele corrige vai dar sempre 10. melhor. Sempre vai dar 10, né? E tem que ter um acompanhamento não só da amostra que foi enviada, que o fabricante escolhe uma amostra e envia para o laboratório. Tem que ser pega as amostras no mercado, porque os fabricantes muitas vezes maquiam tanto o módulo, inversor, a gente sabe, envia uma amostra especial para o laboratório. Golden Sample, que né? eu chamo de Golden Sampling, e não é só em fotovoltaica, em qualquer lugar do mundo. Qualquer e no peça. Brasil o nosso teste, ele é um teste basicamente de avaliação de conformidade, não é uma avaliação de desempenho. E a gente precisa aperfeiçoar isso no Brasil, né? Nós já tivemos movimentos aí em módulos, em cabos, né? De problemas de qualidade em módulos. Já teve o fake power em módulos que não entregavam a potência que estava no label deles, né? Na etiqueta. De cabos, o Sindicel fazendo a avaliação de cabos, incluindo os fotovoltaicos que eles vão começar a trabalhar agora, que a resistência dos cabos não condiz com aquela que está dada em catálogo, né? Tem menos cobre, né? Tem o cabo menos de cobre. 6 milímetros quadrados não é de 6, né? Então, ou cobre mais... Às vezes tem o diâmetro, mas não tem a liga, uma liga empobrecida para ficar mais barata. A mesma coisa acontece nos inversores, né? Tem muitos inversores que, infelizmente, são fake power, não entregam a potência que eles estão declarando. Alguns deles até a 25 graus. Imagina em climas mais quentes, onde o inversor é um equipamento que ele, com temperaturas mais altas, em geral, ele tem um controle para regular a potência, para diminuir a potência, para garantir que ele não vai queimar, não vai danificar. Então ele reduz potência. Então aí, quando eleva a temperatura, às vezes as diferenças são gritantes. Então você está me falando que no teu laboratório você está vendo também fake power em inversores. Explica um pouquinho melhor o que está acontecendo. Na verdade, a gente fez essa avaliação, a gente conseguiu isso, não é com os inversores de certificação, porque os inversores de certificação não são os inversores que a gente faz esse tipo de teste. A gente começou a identificar esses testes. Certificação a gente faz o escopo dos testes que não inclui isso, né? A gente não está preocupado com isso, a gente trabalha em temperatura fria, liga um pouquinho, faz o teste, desliga. Mas a gente foi contratado para fazer alguns testes por alguns distribuidores e que querem adquirir produtos. Alguns deles querem colocar um brand label, né? E querem escolher entre... algum quer comprar um lote grande, quer dizer que... E um prometeu que a potência é igual ao outro. Então, às vezes, mandam alguns equipamentos, ou que às vezes até quer avaliar a concorrência. Então, mandam equipamentos de padrão que eles compram no mercado e nos enviam para a gente avaliar como é que ele se comporta. E nesses ensaios é que a gente descobriu muita coisa, né? Porque a gente não está normalmente testando equipamentos, é o equipamento que o cliente manda para a gente e não era focado nesse tipo de teste. Os testes eram mais de se ele desconecta por sobretensão, subtensão, né? E assim por diante. Não testes tanto de eficiência, desempenho, curvas mais longas. Geração de energia, potência. Mas ao longo do tempo, com o histórico, né, tem muito distribuidor e muito integrador que começou a observar que os projetos não entregam o resultado que foi calculado, né, e os clientes reclamando de potência baixa. Aí começa a tentar mapear, né, se é módulo, se é inversor, se é cabo, se é todos, né. Nós começamos a fazer umas avaliações de distribuidor querendo qualificar a sua compra de equipamentos, verificar se aquele equipamento que o distribuidor, que o fabricante quer vender para ele, realmente tem as características que ele deseja de qualidade mínimas, né?
E aí observamos em vários testes que tem muitos equipamentos que tem uma potência, digamos, 5 kW, mas que ele chega em 5 kW por 5 minutos e depois a potência cai para 4.700, 4.600, 4.800. Ele não aguenta a temperatura, a potência nominal por longo tempo, porque ele não, na verdade, ele não era aquela potência, ele só deixaram uma folguinha para ele operar no máximo daquela potência. Na verdade, ele é um inversor de potência menor, que se colocou com uma potência maior, mudou-se o firmware, mas ele tem que ter proteções térmicas para que os equipamentos não queimem. Então, é um inversor, na verdade, que não tem a potência como equivalente a um módulo que a gente chama de fake power. Ele não tem aquela potência real. Ele tem um transitório que ele aguenta uma sobrecarga, geralmente quando ele começa frio, que ele liga, fica quente, ele aguenta aquela potência máxima, mas ele fica pouquinho tempo e ele tem que baixar a potência de saída, se colocar na potência nominal, por causa da... Porque os componentes internos não suportam. É isso aí. Ele geralmente põe um sensor de temperatura no dissipador, o dissipador fica muito quente, está muito quente internamente, ele reduz a potência. Isso tem vários equipamentos no mercado assim, e isso é uma vantagem competitiva desleal, né? Além de estar prejudicando o consumidor, né? Porque comprou um de 5 e está levando um de 4,7. Exatamente, né? E a gente também, para desenvolver nessa direção, a gente começou a fazer alguns testes, criar uma cama climática que emula um dia inteiro de temperatura, e a gente, para avaliar a geração de energia, a gente vê diferenças bastante grandes, né? Que daí não é, mas o inversor opera pouco tempo na potência nominal. Ótimo, realmente. Vamos avaliar um dia inteiro, né? Uma potência num local quente, né? Depende do inversor, né, professor? Porque se é um inversor, por exemplo, num projeto grande, que geralmente o pessoal faz uma sobrecarga maior, né? Trabalha com um overpaneling, né? Que a gente chama maior, ele fica na nominal dele... Mais tempo. Né? E se ele fica na nominal mais tempo, se ele tem problema de redução de potência de projeto, ele vai ter mais perda de energia proporcional, né, em relação ao que ele deveria. Então, por exemplo, um inversor de 75 kW, que é bem típico ter esse overpaneling, né? Se ele não entrega se ele entrega 68 kW, dá uma diferença bastante grande. Todo dia? Todo dia, né? De desempenho. E deve, eu não medi, mas eu acredito que também deve existir alguns equipamentos que tenham derating de térmico, principalmente em dias mais quentes, bastante significativos, né? E esses inversores que você testou lá são inversores de maior porte, de pequeno porte, microinversores, string? O que você... Nós testamos ali nesse tipo de teste, por enquanto, né, até pela característica, nós estamos desenvolvendo uma câmara climática agora para teste de inversores grandes, e vamos testar inversores até de utility, 350 kW. Mas até então nós começamos a desenvolver um modelo para entender o comportamento e como melhor testar para enxergar o que realmente se comporta um inversor nas situações práticas. E esses resultados preliminares mostraram que nos inversores string que nós testamos uns 5, 6 modelos, em que nós testamos criteriosamente iguais, né? 5 modelos iguais. Nós vimos que 2 modelos entregaram a potência como previsto e 3 não. Né? E são dos mais vendidos, alguns deles dos mais vendidos no mercado. E alguns teve diferença aí de mais de 10%, né? Fazendo uma regra, deve ter um cálculo, a gente fez uma regra, um cálculo bem trivial, em torno de uns R$300 de diferença no ano de energia em 5 kW. É muita coisa, né? Sim. Você vai calculando, né? Então, se fosse calcular 80 centavos de energia, uma regra, mas um cálculo bem que a gente fala de padeiro, né? Não é nada contra os padeiros, tá? Que é um jargão popular, né? Um cálculo bem preliminar, bem básico, bem superficial, né? A gente calculou assim. Então, tem muita diferença e impacto no resultado. Obviamente, são inversores mais baratos. Os componentes internos esquentam mais. Esquentando mais, a vida útil do equipamento dura menos. Aí, se colocar num clima quente, aí a vida útil tende a ficar muito pior. Isso a gente inversores strings, né? Então, tem inversores strings que entregam realmente a potência, né? E funcionam como entregado. E tem outros que não entregam, tem um fake power real. Se for pensar na situação prática,
um fake power também em temperaturas um pouquinho mais altas. Se nós colocamos a temperatura ambiente até, que era um dia, nós pegamos uma temperatura típica de Petrolina, que é um lugar quente no Brasil, que representa boa parte no Nordeste, né? Não é tão quente assim também não lá, viu? Tem, né, uma mediana, né? Apesar de ser no Nordeste ali, né? Não tem... Mas assim, no Centro-Sul também, no verão, tem dias muito quentes, né? Aqui no verão, no Centro-Sul tem uma época mais fria, mas tem uma época mais quente. Mas se levar para outras cidades mais quentes, a tendência é que ele entregue ainda menos. E a gente também fez um teste com microinversores, 2 microinversores, e nenhum dos dois entregou a potência nominal. Nem a 25 graus. A 25 graus teve um que entregou por 5 minutos, e depois caiu a potência de 2 kW para 1.700 watts. E ficou em 1.700 watts. E isso que a temperatura dele... Essa é a potência dele, então. 25, 1.800 watts mais ou menos. Isso é a temperatura... E quando colocado na temperatura de 38 graus... sem colocar o delta de temperatura no telhado, que é maior, né? Colocando temperatura ambiente, como se ele estivesse numa sombra, num lugar arejado, na sombra, sozinho, nada quente perto. Que não acontece, né? A potência máxima dele foi 1.800, menos ainda que isso, né? 1.600 watts, né? Então dá para dizer que aquele valor ali de R$300, 300 e poucos reais que se perde por ano num inversor de 5 kW, né? É uma avaliação... não só o cálculo de padeiro, mas mais até conservadora, talvez até mais do que isso aí. Também até mais, é um cálculo muito meio ano, se o rosto fosse meio ano não ter clipping nenhum, não tiver perda de potência. Clipping é a perda de potência, né, para o pessoal que está assistindo nós aqui, é a perda de potência por corte, né, por redução de potência, por limitação térmica. O clipping nas outras épocas do ano também tem, né. A gente está fazendo um cálculo... bem conservador, assim, né? Mas a gente observou assim, uma diferença bem significativa, e nos microinversores mais ainda, né? Um atingiu a potência por 5 minutos e são fabricantes muito vendidos no mercado nacional. Isso chegou por clientes para nós, né? E aí a gente tentou também reproduzir nessa câmera um dia inteiro típico para ver como se comporta, e a gente enxerga que aí, colocando um dia típico, se ele tiver isso colocando a potência nominal dele, a gente deixou folga para garantir que ele ia ter potência para chegar nos 2 kW, não foi numa subpotência, né? E mesmo assim ele não consegue... Colocou na entrada dele ali uma potência controlada... Não, uma potência em módulos de tal forma que garanta que ele vai poder gerar os 2 kW de acordo com o catálogo. Entendi. Senão não faz sentido, né? Se colocar menos de 2 kW, ele tem uma perda, todo conversor tem perda, ele vai ter menos 2 kW saída. A gente colocou extra para garantir como isso. É uma aplicação. Uma aplicação real, né? Com característica de módulos reais também, não tendo clipping de corrente, garantindo algumas questões para não colocar numa situação ruim, e mesmo assim... Então é só para dar um alerta aí, né, pro pessoal aí começar a pedir mais informações e testes e resultados dos equipamentos, né, porque só confiar em catálogo e datasheet, que tudo é igual, não é assim. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo, tem muita coisa, e tem muitos desses inversores, né, que nunca foram testados por nós em nenhum laboratório do Brasil, vieram de fora. A gente não sabe como é que foi feito nada, não passou por crivo, pelo menos em metro também, e tem vários inversores que também não atendem. Se a gente pegar e fazer a regulamentação do Inmetro, eles não atendem a regulamentação do Inmetro também. Não é nosso papel como laboratório ser polícia, tá? Nós estamos levantando a situação, não estamos falando nomes, não é nosso papel ser polícia, né? Não é... Nosso papel é alertar laboratório de teste. Da situação. Nós somos laboratório de teste, nós testamos, né? Mas nosso papel também é alertar que existem distorções e que o mercado tem que começar a abrir o olho para essas distorções. Assim seletivo, como, né? Já aconteceu com o módulo... Está acontecendo. Está acontecendo com módulos, né? Acontecendo com cabos, o mesmo com inversores. Então, para quem está no mercado aí... esteja atento, tanto como cliente, como integrador, quanto como fabricante, como distribuidor, né? Para
ter informações, buscar mais informações, se possível pedir testes reais no Brasil, que vocês acompanhem os testes, que vocês enviem escolham uma amostra aleatória e enviam para um laboratório e acompanhem os testes em loco muitas vezes, para ter certeza do produto, colocar o nome de vocês no produto muitas vezes, ou vocês estão representando um produto que não entrega aquilo, né, que está vendendo, né? Muitas vezes empresas consolidadas podem cair numa furada de colocar um nome numa marca que não, um produto que não entrega, né? Nós já tivemos problemas no mercado fotovoltaico do passado de fabricantes que saíram do mercado e deixaram órfãos, né, muito clientes, né? Então a gente não quer que isso aconteça novamente, né? Então a gente trabalha nessa direção. O Leandro, a gente falou agora de eficiência, né, de performance, mas eu queria tocar num assunto aqui, segurança. O que você tem para me dizer, né, se vocês fazem esses testes também que certificam se os produtos são seguros, que eles têm aquelas proteções também que são requisitos, né, do Inmetro, das normas internacionais também, se vocês fazem e o que a gente está vendo aí também? A gente faz testes de segurança, né? Na nossa norma brasileira, nós só temos hoje 2 exigências principais, que uma é a corrente residual, que na verdade é a corrente de fuga e a resistência de isolação. Para quem não conhece muito tecnicamente, é para avaliar se você tiver contato num condutor do lado do CC, por exemplo, houve uma falha de isolação, o inversor fotovoltaico deve desconectar para evitar que a pessoa tenha um choque que possa ser letal. Se você tomar um choque com 1000 volts, 800 volts de corrente contínua, se agarrar numa mão num cabo que tem você dificilmente vai abrir. Você vai morrer eletrocutado, porque a corrente contínua, ele tem a CA ainda, ela é menos, a corrente contínua, ela dá um impulso. Ele não é tão severo para o corpo. Corrente contínua é menos severo que a corrente alternada. Corrente alternada fibrila o coração. Corrente contínua não. Mas a corrente contínua você não consegue soltar, contrai a musculatura e não solta. Tá? E a gente tem testes, a gente vê que, em geral, tem alguns que passam raspando, né? Tem alguns que são muito bons, né, em termos de segurança, equipamentos. Em geral, os que passam com a gente, os que testam com a gente, alguns que às vezes acabam não aprovando, isso é normal no processo, às vezes o produto está desenvolvendo o produto, eles dão uma volta para a empresa, fazem uma nova versão, anda, testa e aprova. Mas também tem desses produtos comerciais que são comercializados, que dizem que tem a proteção, que a gente não testou, não passou por nós para o teste, a gente acabou testando. Quando é que a gente acaba testando? Quando um distribuidor ou alguma empresa quer avaliar se o produto é bom para eles comercializarem, que aí pega um produto de campo de um fabricante que não nos contratou o serviço, é contratado. E a gente encontrou vários produtos que não têm essas proteções, tem no papel, mas proteções que não funcionam precariamente, né? Tanto da resistência de isolação, que é essa do choque elétrico num condutor, né, que é uma falha num condutor, quanto o arco elétrico. Nós estamos testando agora a nova normativa, até eu fui um dos grandes, digamos assim, que buscou ter essa proteção de arco elétrico obrigatório no Brasil. Por quê? Todos nós que trabalhamos no setor fotovoltaico temos ligações, temos grupos no WhatsApp, recebíamos toda semana um princípio de incêndio, uma caixa de junção, um conector queimado, um inversor pegando fogo, fora incêndios maiores ocorrendo. E a gente sabe que a maior parte deles era provocada pelo arco elétrico, série, que é um condutor que abriu sob carga, ele gera um arco elétrico em corrente contínua também, ele é muito pior que a corrente alternada, mas acho que no mínimo, eu acho que deve ser umas 50 ou 100 vezes mais forte e perigoso que o arco em corrente alternada. Esse foi um dos maiores motivos para nós não estarmos usando corrente contínua em casa do que corrente alternada. Um dos maiores motivos é para ter os disjuntores, interruptores e seccionadores. Uma contactora em corrente contínua, de corrente alternada de 50 amperes é algo assim, e uma de corrente contínua, muitas vezes, tem que ter uma mega câmara de extinção. Então, foi um dos motivos, por causa do arco série.
E a gente começou a observar muitos casos de arco-série no Brasil, mas muitos casos de princípios de incêndio, né? E para defender a tecnologia e para que não virar que ela fosse má vista como algo perigoso, né? E que, eu não vou ter na minha casa algo que é perigoso, vou lá ter no meu telhado da minha casa algo perigoso, eu fui nos que trabalhou para que a gente... É uma tecnologia relativamente barata, os fabricantes todos praticamente tinham no exterior, por que não tornar obrigatório aqui? Eu faço a analogia do airbag, né? As fabricantes de carros que estavam no Brasil, todos tinham airbag nos seus outros mercados envolvidos. Por que nós temos que ficar sem uma proteção que salva vidas, né? No fotovoltaico salva vidas e salva patrimônio, né? Às vezes não vai causar uma morte, mas salvar patrimônio, né? Então a gente trabalhou para isso e agora foi implementado. E a gente está testando, né? Tem um testador, a gente desenvolveu um testador de acordo com a norma e tem observado, tem muitos fabricantes que têm dificuldade de passar nos testes, né? Alguns têm desempenho muito bom, alguns mais ou menos, alguns... Nós temos que ter, o pessoal às vezes tem uma questão que acha que o curto prazo, é só no curto prazo, vamos fazer o barato no curto prazo, meio engembrado, e não é assim. Nosso mercado tem um potencial de longuíssimo prazo, né? Longo prazo. Nós não precisamos ganhar tudo agora, nós temos que fazer algo bem feito agora para que as pessoas acreditem que seja algo confiável, perene, né? E perene, né? Uma maratona, né? Não uma corrida de 100 metros. Né? Tanto é que os próprios no mercado de integradores houve uma grande depuração após um boom aquele, né? Começou a ficar aqueles mais qualificados, que tinham empresas mais sérias, mais sólidas, né? Então é natural esse processo, a gente tem que continuamente trabalhar nessa direção de ir depurando, encontrando os problemas tecnológicos que tem, que a gente vai, num primeiro momento pareciam não tão graves, mas que depois se mostraram mais importantes e resolvendo, né? É normal em qualquer tecnologia. Eu digo que quando o carro começou, primeiros carros, não tinha nada de segurança. Quando é que se começou a se buscar medidas de segurança nos carros? Quando começou a ter mortes, problemas, né? Ninguém pensa tudo antes. É normal no desenvolvimento tecnológico. O mesmo aconteceu em fotovoltaica. Se criou resistência de fuga e corrente de isolação, essas duas proteções que foram introduzidas pela IEC 62-109-1 e 2, e foram feitos com base na Alemanha, que diz que começou o pessoal tomar choque analisando. Então não é assim que a tecnologia vai evoluindo. Então só nós não podemos ficar de olhos fechados para isso. A mesma coisa com o arco elétrico. Tem que evoluir junto, né? Tem que evoluir junto. É possível de fazer? Inviabiliza a tecnologia? Não, né? Então vamos colocar para vai ter um transitóriozinho, mas no longo prazo nós todos vamos ganhar. Quem atua no setor, quem é fabricante, quem é distribuidor, quem é integrador e quem é usuário. Todo mundo ganha com segurança no longo prazo.